Boa noite, pessoal. Todo mundo seja bem-vindos a mais um Pode Tudo podcast. Hoje trouxe a presença de um amigo meu, né, pai de santo, babalorixá, o Mano Alves, né? E fala aqui um pouquinho sobre a religião afrodescendente, tirar dúvidas e vocês vão ficando aí, vocês vão ver como é que vai ser aí a live, vai ser bem produtiva. Quero agradecer também os meus patrocinadores, que é a TLA Agência, a Dil Agência, a Stark Agência e Recarga de Moeda do app, a Otone, a minha nova patrocinadora da Ana, e a ETA, a agência colombiana, que também faz parte aqui do Pode Tudo desde o ano passado. Mano Alves, muito obrigado por aceitar o meu Obrigado convite. pelo convite também. Eu tô mais Tá me ouvindo nervoso que bem? o convidado. Tô te ouvindo bem. Tô mais Ah, tá, nervoso porque que o para mim tá convidado, com um pouco de retorno. um pouquinho. Eu tô mais nervoso que o convidado porque eu entrevisto o pessoal de dentro da plataforma, né? Então, pra Sim, mim, quando é uma pessoa conhecida, que tu é a segunda pessoa que eu trago de fora pra dentro do app pra entrevistar, aí quem fica nervoso eu fico junto também. Mano, Alves, deixa eu te fazer aquelas perguntas básicas, né? De como tu começou dentro da religião, né? Começou já desde família, como é que, né? Se tu foi desde família, como é que tu já deu os primeiros passos dentro da religião? então, boa noite, pessoal que está assistindo a live. Obrigado pelo convite, Diego, para participar, poder dividir um pouco do conhecimento, poder dividir um pouco da trajetória do Batuque, né? Porque eu sou de Porto Alegre, e como esse aplicativo, como essa rede, ela abrange todo o país e fora do país, o Batuque ele é um pouco menos conhecido, né? Então, eu estou aqui hoje para dividir com vocês um pouco do conhecimento, que é o Batuque. Bom, eu ingressei na religião de matriz afro com 5 anos de idade. Foi onde eu fiz foi a minha primeira obrigação. A minha família carnal, por parte da minha mãe, já era de religião de matriz afro, né? Então, na verdade, eu nasci dentro de uma família que já pertencia ao culto. Aos 5 anos de idade foi quando eu dei a primeira, na verdade, dei a primeira obrigação a orixá, né? Porque aqui no Batuque nós temos algumas obrigações que antecedem a obrigação no Ori, propriamente para orixá, que é a obrigação, por exemplo, de segurança, né? Que nós chamamos de segurança de quartinha. Então aí foi a minha primeira ligação com o orixá, com 5 anos de idade. Com 5 anos já começou a dar os primeiros passos ali já dentro Sim, da religião. na verdade eu me criei, que nem eu sempre digo, dependendo da linha, cozinhando para batuque, para serão, devido à questão da família, familiar. Entendo. Mano, qual é a diferença do batuque pro candomblé? Na verdade, o que acontece? O Batuque e o Candomblé são duas religiões vindas da África. Não, tô te escutando, mano. Deu um. É que alguém estava Vamos ver me agora. ligando. Ah, tá. Pode O continuar. Batuque e o Candomblé são duas religiões de matriz africana, né? O que acontece é que com a vinda dos negros, quando eles foram escravizados, uma parte dos negros foi direcionada para a parte de cima e uma parte para cá para baixo, para o sul, né? Eu acho que, desculpa, eu não falei, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E o que acontece? Como qualquer outra religião ou como qualquer outro hábito, os negros que foram trazidos, eles precisaram se adaptar com aquilo que eles tinham, né? Então, lá na parte de cima, todo o culto, devido à questão de comida, devido à questão de plantio, né?
Lá para cima, o culto ao orixá, que é o candomblé, praticamente todo ele tem a feitura ao orixá muito parecida, né? Aqui embaixo no sul, o batuque também a feitura ao orixá, ela é muito parecida no batuque em geral. Mas o batuque ele precisou sofrer algumas adaptações, principalmente devido ao clima, como por exemplo, se tu deixa eu ver um exemplo de algo bem básico, assim, para poder entender melhor. É a mesma coisa que se tu faz um ritual, por exemplo, lá no candomblé, o candomblé faz um ritual, por exemplo, com um certo tipo de peixe, tá? Alguém sai do Brasil para fazer o ritual ao orixá e necessita desse peixe e não encontra. Ele vai precisar adaptar esse ritual. Né? Então, basicamente, a diferença entre o batuque e o candomblé é a forma que a adaptação aqui no Brasil precisou ser feita para que pudesse ser feito para que pudesse continuar sendo feito o ritual a orixá. Então, na verdade, tinha muita diferença. O que foi? Não tá escutando? Ih. Melhorou? Não tá me escutando? Pera aí. Oi, 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 oi. Agora deu. Ah, eu achei estranho. Eu acho, Eu eu achei acho que o estranho. problema era no fone do ouvido. É, pode ser, porque ou era o volume ou era o fone. Ah, pode ser. Não, mas Tá me o áudio escutando tá bom. bem? Tô te Tá escutando bom? bem. Tá. Nem lembro qual é que foi a pergunta agora. Lembro sim, era a questão da diferença entre o batuque e o candomblé, que daí eu coloquei algumas questões que mudam. O culto ao orixá é o mesmo, né? A divindade é a mesma Uhum. cultuada no batuque quanto no candomblé. Mas, assim como o candomblé, o batuque ele sofreu algumas alterações devido ao clima, devido ao lugar, depois que vieram para cá com os negros, né? Sim, daí tiveram que adaptar a comida, né? Por causa Exatamente. do. Até porque comida, as ervas, a forma de cultuar o orixá também, porque o que acontece? Com a função dos negros vindo para cá escravizados, eles precisaram ocultar o culto ao orixá, né? Sabíamos que o cristianismo era muito forte, muito presente aqui, e os negros precisavam seguir regras. Então o culto ele foi mascarado, né? O culto era feito de forma escondida. Então todas essas variações, desde a saída do negro da África até a chegada no Brasil, seja aqui no sul, seja lá para cima, sofreram mudanças. Né? Nenhuma religião afrodescendente cultua exatamente o orixá feito realmente na África. A gente cultua, Sim, a gente faz o culto da diáspora, mas com adaptações aos nossos climas, ao que nós conseguimos também ter acesso aqui, né? Por isso dessas sim, alterações. entendi. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa parte? Tem dúvida ainda dessa parte da diferença? Eu acho que da diferença nem tanto, porque eu acho que aqui no sul o batuque é mais visto que mais ali pro lado ali do meio do mapa, para cima. Acho que para lá já é considerado como candomblé, né? É Eu porque, na acho que. verdade, o que aconteceu? O candomblé ele se espalhou,
pelo Brasil de uma forma mais rápida. Mas hoje tu encontra em todos os estados do Brasil culto de batuque. Não só no Brasil, né? Uruguai, Argentina, Paraguai, esses países aí, o batuque ele é muito forte. O culto do batuque ele é muito forte nessas regiões também. Bom, alguém quer fazer pergunta? Senão eu já vou para a próxima. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Pessoal, não esqueça de entrar no meu fã-clube, renovar, quem já tá lá, renova, vai ter sorteio. Logo mais vai ter sorteio, vai ter um sorteio bem legal aí, junto com a Stark. Então, se fosse vocês, ia lá e renovavam. Os 50 primeiros vai ter sorteio dos 50 primeiros. Então, renovar 3 vezes. Renovando 3 vezes já garante 3 meses. Bom, vou para a próxima pergunta então. Os teus tipos de atendimento que tu faz, mano, e como eles funcionam, né? Como é que as pessoas te procuram para qual tipo de atendimento? Melhorando a pergunta até. Tá, na verdade, assim, são 2 tipos de atendimento, tá? Atendimento presencial e atendimento online. O atendimento online, ele funciona de 2 formas, ou por chamada de vídeo, ou por mensagem, tá? Desculpa, esqueci qual era a outra pergunta, era o tipo de atendimento. Ah, tá, lembrei. E o atendimento é feito consulta, né? Através do jogo de búzio, que é o oráculo dos orixás, ou através do jogo de cartas. E né, nesses atendimentos que tu faz, assim, o pessoal procura mais para saber em questões de saúde. Na verdade, não tem um foco. Não tem Não tem um foco sobre algum assunto em específico. Porque o que, que acontece? Durante a minha consulta, não é questionado nada para o cliente sobre o que, que ele procura, né? E sim, no primeiro momento do atendimento, seja ele jogo de búzios ou seja ele jogo de cartas, eu jogo primeiramente para saber as mensagens que a espiritualidade tem para mandar para aquela pessoa. Entendeu? Então, durante o jogo, 95% das vezes a própria espiritualidade já direciona sobre aquilo que a pessoa vem buscar. Seja relacionamento, seja saúde, seja trabalho, seja abertura de caminhos. A espiritualidade ela já informa qual as necessidades daquele consulente, né? Mas assim, em específico, não tem como te dizer. A procura em questão de trabalhos relacionados à relação é muito grande, tá? É muito grande. O que eu posso pontuar desses atendimentos é isso. A procura em questão amorosa, ela é muito grande. O pessoal quer saber se vai dar certo, com o crush ou não vai dar certo. Exatamente. Exatamente. E, Porque, na verdade, a questão amorosa, ela mexe com diversas questões, né? Psicológicas, mentais, sentimentais. Então, acaba também sendo a questão da orientação da procura para isso. Exatamente. Se vai dar certo, se não vai, se pode investir, se não pode investir. E aí, se é alguma relação que precisa de um empurrão, as pessoas querem saber se podem fazer algum tipo de trabalho, alguma coisa nesse sentido, para poder acelerar o processo. Bacana, eu vou te fazer uma pergunta, aproveitar que o JB está aqui. Qual o tipo de preparo para jogar um búzio, para jogar uma carta? Qual o tipo de preparo que tu tem que ter, né? Que é muito, pelo que eu entendo, é muito importante tu ter um preparo até por causa das energias, né? Tu recebe a carga da pessoa que tu tá atendendo, né? O JB foi um que brincou, ele brinca com nós aqui. Ele fala, posso tirar a carta para ti?
Eu não tenho costumes de não tirar, só tiro com uma pessoa só, né? Eu não gosto de tirar. Quando ele falou que era brincadeira, e eu vi que naquela brincadeira dele lá bateu muita coisa, aí até comentei com ele, ele já tá aqui na live, por causa dessas energias, tem que ter um preparo. Qual o tipo de preparo, mano, que tu possa passar aí pra nós? Na verdade, assim, para jogar carta, existem duas formas de jogar carta. Conhecimento, tu precisa estudar as cartas, ou mediunidade, né? Só que o que, que acontece? Como eu digo para todo mundo, quem joga carta é cartomante, né? E um cartomante ele precisa ter o conhecimento ou o dom para fazer isso. Para jogar carta, tu não precisa ser de uma religião, tá? Agora, para jogar búzios, é totalmente diferente. Para chegar ao processo de tu poder jogar búzios, a estrada, a trajetória, ela é muito longa, porque tu precisa passar por iniciação, depois da iniciação, de um período da iniciação, tu precisa dar um passo a mais nessa tua iniciação, que é quando a gente faz a parte física da obrigação do orixá, da gente, né? E depois de um tempo, fazemos o ritual, a ritualística, quando entendemos que o filho está preparado para poder receber esse axé. Porque, na verdade, o jogo de búzio é uma herança, né? É algo que você passa de pai para filho. Não é algo que alguém possa pegar e simplesmente jogar o búzio. Essa pessoa ela precisa ser iniciada e também ela precisa ser iniciada e ela também precisa passar pelos processos até chegar no búzio, né? E além disso, isso leva alguns anos, não tem como te dizer quanto tempo leva, porque isso é de pessoa para pessoa. Isso é o tempo que cada um vai levar, o preparo de cada um até chegar no jogo de búzio, ele é individual. E além do axé ser necessário, o axé é necessário também conhecimento, porque o jogo de búzio ele aguça os nossos sentidos, que é a visão, a audição, a fala e também junto com o conhecimento. Show. O JB botou que ele usa o baralho do mico da filha dele. Eu tava tentando ler ali, mas eu não achei meu óculos, daí tá um pouco ruim de ler as mensagens. Não, pode deixar que eu leio. Ele usa o baralho da filha dele. Ele falou que era uma brincadeira. Depois que ele falou, algumas coisas bateram pra mim, outras não. Porque o que eu vi na hora que ele me passou, que ficou meio confuso. As coisas ficaram confusas porque não tem um preparo ainda. Então, tem Sim, coisa que deu certinho, outra não. Num baralho sim. de brinquedo, né, no caso. Na verdade, quando a pessoa carrega a mediunidade, a espiritualidade junto, por exemplo, a questão de uma pessoa que consegue ler um baralho sem ter nenhum tipo de vínculo, sem nenhuma ligação religiosa e espiritual, ela vai conseguir extrair informações com qualquer tipo de baralho. Se ela pegar um baralho de jogo de pife, ela vai embaralhar aquele baralho, vai sentar contigo e naquele próprio baralho ela vai começar a interpretar as cartas e começar a passar informações que a espiritualidade tem para dizer. E eu já vi gente jogar com um baralho de pife. Eu já vi. Exatamente. Aí tu fica E se tu naquela, tu prestar, acredita ou não acredita? e se tu prestar atenção, todas as cartas do baralho. Eu vou pegar aqui o baralho para te mostrar. Peraí. Ó, se tu prestar atenção, todas as cartas
de baralho, elas carregam junto a carta do... Então, na verdade, elas têm ligações, né? No caso, essa aqui é a carta da torre, que é o 6 de espadas. Então, se tu pegar um baralho normal e tu souber a ligação, se tu souber que no baralho espiritual o 6 de espadas é a carta da torre, tu vai conseguir fazer a leitura para a pessoa. Top. A pergunta do JB. Qual a instrução você daria para alguém que percebe que está desenvolvendo algo ligado? Algo ligado à mediunidade. Na verdade, JB, a primeira coisa que tu precisa fazer é saber se encontrar espiritualmente, né? Porque nem sempre aquilo que a gente sente, a gente consegue identificar e direcionar. Então, se tu sente que tem algo espiritual, primeira coisa é procurar aquilo, a religião ao qual tu te sente, que tu tem um apreço maior, a religião que tu te sinta atraído, na verdade, né? E conhecendo essa religião, aí tu vai saber se de repente aquela tua espiritualidade está ligada com aquilo ali. Porque não adianta tu procurar, por exemplo, que nem o Diego disse, jogou com uma carta de mico e falou umas coisas que eram verdades, que fechou, deu tudo certo. Não adianta também tu sair procurando uma casa de religião, porque talvez a tua adaptação e a tua espiritualidade não estejam prontas para aquilo ali, dentro daquele segmento religioso, né? Então, é bom tu conhecer, talvez estudar um pouco aquilo que te chama atenção, para depois começar a frequentar, seja igreja, seja casa espírita, seja casa de umbanda, seja casa de candomblé, de quimbanda, de esquerda, enfim. Mas tu precisa procurar algo para poder direcionar a tua espiritualidade, porque chega um momento quando a espiritualidade ela não é desenvolvida e ela não é direcionada, ao invés de continuar auxiliando, ela acaba atrapalhando em algumas questões da vida da gente. É exatamente o que eu te disse agora. Ela acaba atrapalhando. E aí esse atrapalho vai te gerar incômodo, né? Porque é a espiritualidade batendo na tua porta e dizendo, olha, a gente precisa desenvolver, a gente precisa trabalhar isso. E tu precisa procurar algo. Entendeu? Mano, quero te fazer uma pergunta fora do nosso script que me veio na cabeça agora. Qual a dica que tu dá para pessoas que estão buscando informações, né? Só que estão procurando informações no... Aqui a gente não pode falar aquele pretinho que faz live, a gente fala TT, tá? Tem muita gente que vai lá no TT e olha vídeo, ou até no Instagram, olha vídeos e acaba fazendo aquilo que tá lá. Qual a mensagem que tu pode passar para as pessoas que utilizam rede social para fazer algum trabalho, desenvolver alguma coisa? É que, na verdade, assim, o que acontece? A religião de matriz afro, ela é uma religião de conhecimento oratório. É um conhecimento passado de pai para filho, né? Com a expansão da internet, tudo ficou muito mais acessível, né? Tu tá aqui, eu tô aqui e consigo informações lá da África, por exemplo, né? Seguindo a mesma linha. Informações lá da África. Só que daí o que acontece? As pessoas acabam absorvendo a informação e acabam colocando em prática a informação. Já vou chegar lá no que tu quer. Acabam, acabam praticando a informação que elas recebem. Quando elas começam a praticar aquela informação e começam a divulgar isso, ela acaba gerando diversos problemas, né?
Infelizmente, as pessoas hoje são muito mais relutantes com algumas questões, como seguir regras, obedecer ordens e tudo mais. Mesmo gostando da religião, elas acabaram se afastando e acabaram meio que gerando o que acontece muito nessa rede lá, que é o culto independente. Entendeu? Aí o Diego gosta da religião, mas não conseguiu se adaptar em nenhuma casa, enfim, por qualquer motivo. Aí o Diego cria um culto individual para ele. Aí ele começa a postar aquilo que ele pratica. Aí a Mariazinha vai lá, acha bonito e copia. Na verdade, a Mariazinha nem sabe o que ela está fazendo. Nem o Diego sabe o que ele está fazendo. Então, assim, pessoas que gostariam de saber mais, de entender melhor, a melhor coisa é procurar um babalorixá, procurar uma ialorixá, procurar um barracão, um terreiro, como visita ou se é amigo, tem algum contato com o babalorixá ou uma ialorixá, para poder entender e saber melhor como funcionam as coisas. Eu sou totalmente faz quem quer, mas eu sou totalmente contra esse culto independente que as pessoas criaram na rede social. Essa coisa de acender, fazer ebó dentro de casa, fazer firmamento dentro de casa, com vela, com bebida, porque foi como tu disse antes, a gente precisa ter conhecimento, e a partir do momento que a gente está lidando com energia, porque a energia ela não é visível, né? A energia ela não é visível. Tu consegue, às vezes, sentir a energia, mas tu não enxerga a energia. E as pessoas não sabem o que elas realmente, de fato, estão fazendo. Deixa eu só ver aqui. Exatamente, pô. Pode abrir outras dimensões, exatamente. A maioria tem ligação com problemas psicológicos, exatamente, Dara. Ah, é Dara, eu estava tentando ler o nome. Sim, Dara, isso pode acarretar em várias coisas. Porque a espiritualidade ela fica em volta da pessoa, fazendo com que a pessoa se direcione para algo e a pessoa não faz. Sim, e essa questão também do culto independente que eu estava dizendo ali, pode abrir outras dimensões, trazer energias que tu não conhece, aquelas energias elas podem se instalar dentro do teu ambiente. Para a gente ter uma casa de religião, esse é o quarto de Oxum. Mas para eu ter o quarto de Oxum, dentro do meu espaço físico, foi necessário fazer diversos calçamentos, foram diversos rituais para que a minha casa realmente se tornasse um terreiro onde eu pudesse fazer obrigações, onde eu pudesse fazer ebó para as pessoas de limpeza, fazer troca de saúde, fazer trabalho por amor, fazer obrigação. Não é simplesmente pegar um alguidar, misturar uma farinha com dendê, fritar coração com cebola e acender uma vela e servir uma champanhe. Vai muito além. Mas aí as pessoas questionam, mas eu faço e dá certo. Ok, tudo bem, pode até fazer e dar certo, porque muita coisa está ligada com a fé que cada um carrega, mas não está certo aquilo. Aí, quando vê, acaba... Porque assim, ó, isso pode até afetar a saúde, como diz ali, a saúde psicológica e até a própria saúde mesmo, além da parte psicológica, né? A saúde Pessoal, alguém... física e mental. Exatamente, física, fugiu o nome. Alguém Obrigado, quer fazer Sereia. mais alguma pergunta? Obrigado, Sereia. É bem cuidado, isso eu posso dizer. Que uma Aí vez... o que acontece? Tu acendeu vela sem saber, talvez tenha atraído alguma energia ruim. Essa energia pode ter se instalado dentro da tua casa ou dentro do ambiente
onde tu ascendeu, e aí começar a trazer diversos problemas para ti. Problemas de saúde, problemas financeiros, né? Até mesmo problemas amorosos. É bem complicado. As pessoas hoje acham que a espiritualidade é algo muito simples de lidar, de novo, por causa daquela rede vizinha que tudo expõe, porque as pessoas querem ganhar dinheiro. Então, as pessoas querem viralizar e aí elas acabam postando tudo sem pesar o que pode ser bom ou não para as outras pessoas. Mais alguma pergunta, gente? Desse nicho que a gente tá? Senão eu já passo pra próxima. Fique à vontade. Sereia, ela é uma religião bonita, é uma religião muito ligada a amor, a amizade. Ela é uma religião familiar, né? Onde dentro de um terreiro existe uma pessoa que é o pai ou a mãe de santo e os filhos, né? São todos as pessoas que adentram aquele terreiro, eles acabam passando a ser filhos, né? E muitas das vezes é realmente tratado como uma família, porque o que acontece? Às vezes, um consulente ele não tem um pai e ele encontra no Babalorixá ou na Ialorixá aquela figura paterna ou materna que ele não tem. E o próprio Babalorixá ou Ialorixá acaba transparecendo isso para o filho também. Então, é uma religião de união, é uma religião familiar, é uma religião de amor, porque tudo que é feito para Orixá necessita ser feito com amor. Uma das respostas de Orixá é o amor. Não basta só ter conhecimento, não basta só ter fé, você precisa também ter amor a Orixá. Por isso que muitas pessoas dizem, ou tu entra pelo amor ou tu entra pela dor, né? Calma que a gente vai chegar na direita e na esquerda. Calma, calma. Na direita a gente já tá, a gente vai chegar na esquerda. Calma, JB, calma. A outra parte é mais complexa para quem não entende. Para quem entende, sabe como funciona. Vou passar para a próxima. Porque o que Pode acontece? falar. Aqui no Sul, só para dando uma pincelada no que o JB perguntou, aqui no Sul são três, por mais que exista também candomblé, já até o número de casas de candomblé aqui no Sul tá cada vez aumentando. Aqui no Sul são três cultos principais. Quimbanda, na verdade, o Batuque, que é o mais forte, a Quimbanda, que é a linha de esquerda que tu perguntou, que são os Pombagira, e o culto de Umbanda. Tá? Então, só para te dizer ali, a direita é o culto de Umbanda e a esquerda é o culto de Quimbanda, tá? Já entramos nesse... Já vamos... Lembrando que aqui no Sul, né, eu conheço já casas que tem boiadeiros, né, marinheiros, né, trabalha com essa, mas é pouco porque essa pessoa veio do Belém de Pará e veio de lá e trouxe para cá. Jurema Mas é a Sagrada única que eu já vi. Jurema Sagrada já tem aqui também. Isso eu nunca vi falar. Uhum. Nunca vi falar. Fazer a próxima pergunta, então. Sim, Jurema é da Umbanda. Bom, vou passar para a próxima pergunta. Mano, Não, sobre os. deixa eu só falar. Pode É que responder. Uhum. a cabocla Jurema é da Umbanda. O culto a Jurema Sagrada é diferente. É um culto. Procura depois sereia no Google. Eu também vou procurar porque eu nunca ouvi falar isso. Desse eu não ouvi falar, não. Tá. Agora vem aquela pergunta mais agora. Como é que eu posso? Vou fazer a pergunta. Sobre os sacrifícios de animais. Por que isso existe dentro da religião? Tá. Na verdade,
o sacrifício dos... Na verdade, não é sacrifício, né? A gente não Eu, sacrifica ninguém. A gente sacraliza, né? A gente torna sacro aquele animal. Então, o que acontece? São divididos em duas partes a sacralização dos animais. Primeiro é o sangue, que é a energia vital, ao qual a gente usa para alimentar ou dar vida ao espiritual. Ok? Entendeu? Depois tem a parte física do animal. A parte física do animal é a carne. Toda a sacralização que existe, ela é feita com um propósito, né? Seja ele qual for. E essa sacralização, após isso, a carne do animal, ela é feita para alimentar aquela comunidade, aquela casa de religião. Conseguiu entender? É uma troca de energia, onde é a mesma coisa que tu pegar uma fábrica de frango, por exemplo, tá? Onde os frangos são abatidos, porém o sangue dos frangos são desperdiçados. Para nós, o sangue é sagrado, que é uma representatividade de vida, que é o que mantém o corpo vivo. Então, pensa nessa fábrica de frango, onde eles dispensam o que para nós é sagrado. E a carne, depois de, seja ela de frango, seja de cabrito, porco, ovelha, enfim, qualquer animal, é feito para alimentar a comunidade. A única coisa que não é ocupado das carnes é tripa, coisas que não são realmente para comer. Fazendo um parênteses, pessoal, isso é dentro do batuque, né? Como aqui a gente chama no Rio Grande do Sul, da nação. A Umbanda é com ervas. Só que aqui a gente não vai falar da Umbanda Na verdade, dentro do culto do hoje. batuque, dentro do culto do candomblé e dentro do culto de quimbanda também, que são os cultos que usam da sacralização, né? Dentro da Umbanda também existe sangue, mas o sangue que é utilizado na Umbanda não é o sangue animal, é o sangue de ervas, das ervas. E também é utilizado dentro do batuque, né? Mas é o que nós chamamos de sangue frio ou sangue verde, que são o sangue das ervas que a gente colhe, macera as ervas para poder extrair o caldo, o achorou, o sangue daquelas ervas. Alguma pergunta, pessoal, sobre. Alguma pergunta sobre essa pergunta? Dou-lhe uma. Não. Obrigado, Serê. Ó, tem uma pergunta. Mas alguns centros de Umbanda fazem trabalhos com sangue quente, né? Ele tá afirmando se tem algum que faz. Fazem. Aqui no sul nós chamamos de Umbanda Cruzada. Não vou saber te dizer em que momento isso aconteceu, mas houve um momento em que algumas casas de Umbanda cruzaram com o batuque e acabaram levando essa cultura de pôr a choroquente, que é, sim, né, o sangue quente dos animais, para dentro da Umbanda. Tá? Acabou tendo meio que uma mistura de cultos e e acabaram aglutinando esse sacrifício, essa sacralização dentro da Umbanda. Não só para trabalhos também, mas também para obrigar. Para algumas casas usam para obrigação de Umbanda na cabeça também, no ori das pessoas. Se aparecer alguma coisa na tua tela, assim, grande, tu só clica na tela que sai, tá? Acabou de aparecer.
Só clicar assim num espacinho que sai. Vou passar para a próxima, então, gente. Sobre a comida dos santos e dos Exus. Explique para nós como é que é esse ritual. Se é chamado de ritual. Como assim? Não entendi muito bem. As comidas que vai para os santos, né? Tá. Como tu pode explicar aí para nós? É um ritual? Para que serve? O que vai? Tá, na verdade, comidas? Assim, o que é servido? Cada orixá, ele tem elementos pertencentes a ele, né? Então, isso é uma gama muito grande de coisas que não teria um curto espaço de tempo que eu pudesse resumir, tá? Mas o que é, eu vi ali que a sereia botou a oferenda. O que seria a oferenda? A oferenda ela é uma forma de agradar a orixá, né? É uma forma de... Os elementos que compõem a oferenda são elementos para aquele determinado orixá. Como, por exemplo, aqui no Sul usamos para Oxum como base, a grande maioria das casas, canjica amarela, né? Então, sempre que eu for agradar a Oxum, eu irei servir canjica amarela. Os demais elementos dessa canjica vai variar de nação, né? Porque além de ser o batuque, dentro do batuque existem lados de cultos, assim como no candomblé também tem. Então, aqui no batuque existe o oió, o jeje, o ijexá, a cabinda, o nagô, e cada lado, cada culto de orixá vai determinar o que vai. Eu não sei se era bem essa pergunta, eu não entendi muito bem. Não, era isso. Para mim era isso. Se o pessoal tem mais alguma dúvida, quiser botar no chat como é que funciona. Mas para mim era isso. A minha pergunta. Deixa eu ver agora. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Posso continuar? Vou continuar. Só para concluir, eu lembro que eu colocava só um pouquinho que subiu um monte de pergunta aqui no brasileiro. Só botar a mão e voltar assim que tu consegue parar pra ler. Eu lembro que eu colocava café pro santo quando a minha mãe era espírita. Porque algumas casas dizem que não pode Não, cultuar Exu dentro de casa. calma aí, que o JB fez uma pergunta e tem duas mensagens, que tem a outra mensagem que complementa a pergunta dele. Que ele lembra de servir café. Talvez este café possa ser ligado a Preto Velhos, tá? Porque, na verdade, o orixá ele não faz parte do espiritismo. Mas a Umbanda, os caboclos e os Preto Velhos, eles têm um certo tipo de ligação com o espiritismo. Minha mãe era espírita, é isso mesmo. Então, talvez esse café ele tenha alguma ligação com a questão de Preto Velho. Deixa eu só voltar ali para achar outra pergunta. A da Van, que é porque algumas casas dizem que não pode cultuar Exu dentro de casa. Tá. Primeiro, eu vou te passar conforme aquilo que eu aprendi, tá? Porque o que acontece? Como eu disse anteriormente, as religiões de matriz afro, elas são religiões de conhecimento oratório. Então, a gente aprende aquilo que os mais velhos passam para a gente. O que acontece? Começamos sobre a questão da energia do povo de Exu, né?
Os Exus, eles correspondem, cada Exu, ele corresponde a um reino, tá? Exus correspondem ao reino de encruzilhada, de cruzeiro, cemitério, mato, praia, praça, estrada, enfim, né? Também consideramos que o Exu, ele é uma energia que é a esquerda, que alguém, acho que foi o JB que comentou antes, uma energia de esquerda, onde essa energia também acaba se tornando um pouco mais, digamos, pesada, tá? E eles também são guardiões, né? São guardiões terrenos, onde o culto dele, a partir do momento que você tem um Exu dentro de um espaço espiritual, esse Exu, ele acaba sendo guardião daquele lugar. Então, o guardião, ele precisa estar à frente do espaço para que possa resguardar aquela casa. Às vezes o pessoal conversa, mano, no chat. Tem que só ver o que é pergunta e o que não é. Sim. É que, como eu te falei, como eu não achei meu óculos, aí eu Às tenho que vezes voltar. Ele disse que tinha um monte de santo, só pensava que era um santo que era café ruim. Eu também não entendi muito bem. Eu acho que é a conversa dos dois ali. Mas já ia chegar na parte dos Exu Então, mesmo. eu só queria. Eu não sei quem é que perguntou aqui. Não achei a pergunta que eu estava respondendo. Foi a Van? Foi. A van. Uhum. Sobre Então é mais ou menos. Então é mais ou menos isso. São energias. Na verdade, o Exu ele é estrada, o Exu é rua, o Exu é caminho, né? Então ele necessita também estar dentro desse ambiente. Tudo é ligação espiritual. Ele precisa estar nesse território para que ele possa poder desempenhar o trabalho dele. E no caso, o território do Exu é rua. Eu vou te fazer uma pergunta, mano. Bem leigo, assim, de pessoas que me fazem essa pergunta. Vou fazer exatamente o que eles me perguntam. Deixa eu Por que os só Exus... responder, deixa eu só responder ela Tem ali, mais que é a alguma? mesma. Não é só o mesmo raciocínio. Sim, a tronqueira na frente da casa seria o mais válido. Aí, só que o que, que acontece? Algumas casas cultuam tronqueiras de frente e tronqueiras de fundos, né? Isso é individual, enfim, de cada família, de cada raiz. Mas, sim, geralmente a tronqueira de Exu, a casinha, o abacé de Exu, ele fica à frente da casa. Como eu disse antes, eles são guardiões daquele espaço, daquele terreiro e daquelas pessoas que ali dentro estão. Então, para que eles sejam guardiões, eles precisam estar à frente da casa, tá? Já vi pessoas que cultuam Exu dentro de casa, já vi, mas levando em consideração que o Exu ele também ele é um espírito que ele carrega diversas energias junto com ele, tanto energias negativas como energias positivas, trazer ele para dentro de casa não seria legal. Sim, quando eu me refiro a Exu, eu estou me referindo ao culto de Exu e Pombogira, tá? Só para ficar um pouquinho mais claro. Quando eu uso a palavra Exu, eu estou me referindo ao culto de Quimbanda, né? Onde abrange Exu e Pombagira. Não, Sereia, Show. no caso, não, a gente está falando de outra situação. Tu está falando de Exu e Pombagira de trabalho, de incorporação.
ela está falando sobre onde deves, qual é o melhor lugar para se localizar a tronqueira do Exu, né? A casinha, a casa do Exu, a morada do Exu, dentro de um terreiro. Eu tenho a pombagira menina também. Essa pergunta que eu ia te fazer, mano, bem leigo, assim, que as pessoas me perguntam, é do porquê eles consideram os Exu como uns diabos. Como tu vê quando uma pessoa chega e te fala isso? Ah, porque os Exu pra mim são uns diabos. Por que será que eles veem os Exu assim? Como o capeta, o diabo? Tá, eu vou tentar eu vou tentar resumir uma história cronológica para poder a gente chegar nesse ponto. Tu sabe que vamos iniciar pela pombagira. Tu sabe que mulheres há uns séculos atrás elas eram totalmente submissas a homens, né? Então, toda e qualquer mulher que fosse independente tinha um tratamento diferente, eram acusadas de diversas coisas, né? E muitas eram, não sei se pode falar, né? Sim. E aí o que acontece? A força de Exu e de Pombagira veio para que o espírito de Pombagira ele é um espírito independente e trouxe isso junto nas incorporações, nas manifestações desses espíritos, né? Então, o cristianismo, para poder fazer com que a pombagira não dissesse para a mulher que tu é forte o suficiente, que tu é empoderada, que tu tem condições, que tu é mulher o suficiente, precisou endemonizar isso, né? E, obviamente, as pessoas também criaram um arquétipo, as próprias pessoas da religião criaram um arquétipo que, se tu pegar algumas imagens de Exu e Pombogira mais antigas, a maioria delas tem guampa e tem rabo, né? Com uma forma de amedrontar as outras pessoas, fazer com que aquelas pessoas não tivessem receio, enfim, de querer fazer algum mal para ti, coisas desse tipo. Então, se tu prestar atenção dentro do cristianismo, toda e qualquer religião que não tem Deus como o ser supremo são endemoniadas. Os seres cultuados dentro dessas religiões são endemonizados. Assim como o cristianismo é contra a questão católica, né? Por quê? Porque existem imagens e adorações, assim como o batuque, assim como a quimbanda, assim como a umbanda, né? No candomblé não existe essa representatividade tão grande, pelo que eu percebo, em questão de imagens, né? Mas é isso, é a questão de fazer com que as pessoas não acreditassem naquilo, porque o propósito dos espíritos, o propósito dos espíritos é fazer com que a pessoa evolua de forma interna e externa. E isso fazia com que eles perdessem o controle da vida daquelas pessoas. Então, eles precisaram demonizar as religiões em si para que as pessoas tivessem medo daquilo ali. Ah, entendi. É que, né, na verdade, acho que num todo, né, mano? Porque, como tem a parte da Umbanda que usam as imagens católicas, naquele tempo eles usavam as imagens católicas para poder esconder
a própria religião por causa do, né, que tinha muita, como dizia, os ricos, vamos dizer assim, não gostavam da religião, eles tinham que estar mascarando, escondendo naquele tempo, né? Exatamente. Então, Inclusive, ah, existem alguns estudos que, se tu prestar atenção numa vestimenta do batuque e uma vestimenta do candomblé, são bem diferentes a questão da vestimenta. Porque no candomblé sempre foi, a vestimenta sempre foi muito mais ligada a coisas que remetessem muito à África, né? Estampas que uhum, remetessem à África e tal. E aqui dentro do batuque, existe muito mais brilho nas roupas do batuque. Tecidos mais sofisticados, muito brilho, muita maquiagem das mulheres também dentro do batuque, que isso é espelho da cultura, porque os negros eles também os negros eles usavam aquilo que era dispensado de quem tinha dinheiro, né? Então, um negro pobre, para se achar bem vestido, ele usava como espelho o quê? As pessoas que tinham grana. E o que as pessoas que tinham grana usavam há alguns séculos atrás? Muita renda, muito brilho, muita maquiagem, né? E isso acabou trazendo também para a cultura do batuque a própria questão da vestimenta. ah, exatamente, Torres. Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu responder a Tatá. Pode Tatá, responder. Ah, tá, tá, na tem. verdade, assim, só vi que o motorista chegou agora. Uh, Na verdade, eu sou. Peraí, que saiu aqui. Achei. Eu sou do culto de Oió, tá? Eu sou do Sul, sou de Porto Alegre, né, capital do Rio Grande do Sul. Eu vim aqui um pouco falar sobre a questão do batuque, que é o culto a orixá feito aqui no Sul, tá? Eu vi que tu botou ali espiritismo, mas é culto a orixá, né? E aqui no Sul é conhecido como batuque, que seria, vamos dizer que seria a mesma coisa que o candomblé, uma forma um pouco diferente de cultuar o orixá por causa das adaptações do local. Parecido com o Nagô, ela perguntou. Sim, Tata, sou Babalorixá. Torres, sim. Na verdade, o papel isso dentro do conhecimento que eu tenho, né? Os espíritos, que são os Exus e as Pombogiras, eles vêm para a Terra com o intuito de auxiliar, né? Entendemos que são espíritos que ainda permanecem também em evolução, e o trabalho feito por eles aqui é um trabalho também de evolução. Além de nos ajudar, sim, a evoluir, eles também acabam evoluindo de forma espiritual dentro da, digamos, me fugiu a palavra agora, do plano que eles estão. Lembra o Nagô. Lembra o Nagô. É parecido. Tem muitas coisas parecidas. Desculpa, Diego, eu te cortei, mas pode falar. Não, tranquilo. Tô aqui, então eu vou aproveitar para falar dos meus patrocinadores que eu não falei até agora. O assunto estava bom. Ah, os patrocinadores TLA, Top Link, a ETA, a DIL, Eu vou Stark, responder. Recarga de Moeda e Agência, e também a Utone. São os patrocínios do podcast. Pode falar. Teu nome é Diego. Sim, Adara, meu nome é Diego.
É que o mano me conhece pelo meu nome, né? A gente se conhece, então, pessoalmente, então, ele não ia ficar falando Garcia aqui, eu deixei falar. Mas a grande maioria sabe meu nome aqui. Quer responder mais alguma coisa, mano? Fica à vontade. Não, eu só tive que chamar uma pessoa aqui no WhatsApp que tá me ligando desesperadamente. Ninguém sabia que o meu nome era Diego. Nossa. Então, fazer a próxima pergunta. Meu nome também não é Mano Alves, mas um dia vocês vão descobrir. É parecido. As duas primeiras letras tem no nome dele de verdade. As duas. Pessoal, segue o Mano, tá? Lá no Instagram, @Mano Alves. Basiquinho, Mano Alves. Vocês acham já o Instagram deles? Faz assim, vai lá, enche ele de mensagem, pergunta. Ele pode demorar, mas ele responde, tá, gente? E o homem trabalha muito. Trabalha muito. Mano, eu vi ontem, quando a gente estava conversando sobre o que a gente ia falar aqui, sobre todo o procedimento, e achei muito. Achei uma coisa muito legal de se falar sobre o ebó, né? Ebó feito à distância dá resultado? Olha, se eu disser pra ti que a distância não dá resultado, eu vou estar descredibilizando 80% do meu trabalho. É que, na verdade, assim, o ebó à distância ele sempre deu. O ebó à distância ele sempre existiu dentro da religião. Porque tu imagina assim, há 25 anos atrás, uma mãe de santo que tinha um filho de santo que morava em São Paulo, por exemplo. O filho de santo estava passando por algum problema. O que o filho de santo fazia há 20 anos atrás? Ligava para o pai de santo, para a mãe de santo, né? Porque existia telefone fixo naquela época. Ligava, pai, mãe, tá acontecendo tal coisa assim, assim, assim. Não, meu filho, eu vou jogar. O pai de santo jogava sem a pessoa estar ali. Então, já é algo feito à distância, né? Eu preciso fazer um axé para tua cabeça, por exemplo. Ah, meu filho, vou fazer um axé para tua cabeça. O pai de santo ia lá na porta do quarto de santo e fazia aquele ebó à distância para o filho. Então, na verdade, sim, isso sempre existiu, dá certo, com certeza, dá certo. Eu tenho uma forma um pouquinho mais individual de trabalhar de proceder com o trabalho à distância, com o ebó à distância. Antes de eu fazer o ebó, dependendo do tipo de ebó que é feito, eu passo orientações para as pessoas, o que elas devem fazer para a gente poder tentar ter uma conexão um pouco maior, mesmo estando à distância. Entendeu o que eu disse? Sim, eu entendi. Mas, Só Tatá, vendo que. qualquer tipo de trabalho dá resultado à distância. Seja amarração, seja trabalho para a cabeça, seja trabalho de saúde. Como, vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa está hospitalizada na UTI, que tu não pode entrar com ebó dentro da UTI, tu não vai fazer nada para aquela pessoa, porque tu não pode passar o ebó na pessoa dentro da UTI, porque tu não pode entrar com uma galinha dentro da UTI. O ebó é feito à distância também. E sim, a amarração amorosa dá qualquer tipo de trabalho, dá resultado à distância. Eu não entendi sobre. Peraí. Eu consultei os búzios à distância, mas utilizava o perfume que passava por algum motivo. Como assim utilizava o perfume? Eu não entendi, JB. É o JB? É, né? É o JB, Qual o banho que não se pode tomar
Sempre tem alguém. Então, existem milhares de tipos de banho, né? Eu procuro, por exemplo, porque muitas vezes a pessoa quando procura a gente, ela não tem condições de pagar um banho, ou se a pessoa é, por exemplo, de muito longe, né? Tu não vai mandar pelo Sedex um banho e tal. Eu indico para pessoas banhos que eu sei que elas podem fazer, que não vai alterar em nada. Mas isso é muito relativo, não tem como te dizer. Existem banhos de descargas que tu pode fazer e tem banhos de descargas que tu não pode fazer. Existem banhos para tu te acalmar, por exemplo, que tu pode fazer e tem outros que tu não pode. Existem banhos atrativos que tu pode fazer e tem outros que tu não pode. Tem que ter um preparo para alguns e outros que é mais tranquilo, vamos dizer assim. É o que eu entendi, pelo menos. Ah, tá, já acabei de entender. Sim, pode ser também. Uma forma que este pai ou essa o orientador espiritual tem de se conectar contigo. Entendi agora. E eu já vi isso também. Você pegar o perfume que você usa e de tempo em tempo é necessário você esborrifar o perfume, passar nas mãos ou passar atrás da orelha para continuar o atendimento. Eu já vi. Show, isso eu não tinha visto ainda. Pro atendimento eu até não tenho, mas agora para executar os trabalhos, sim. Até porque todos os meus trabalhos de Diego, eu vou ter que pedir para pessoa, vou ter que bloquear só um pouquinho, peraí. Fica à vontade. Pessoal, lembrando, vai ter. Deixa eu ver aqui. Aproveitar que o mano tá aí pegando um ar. Vai ter BIM de eliminação do Hugo amanhã às 9 horas, começa às 9. Leilão da Stark, dia 21, sexta-feira. E a dança das cadeiras do Putito no sábado. Começa às 6 horas. Tá? Lembrando dos eventos, quem não botou o nome, corre lá, vê se tem vaga, porque já tá quase acabando esses eventos aqui. A da Stark já tá fechada. A parte de eliminação deve ter alguma cadeira lá reservada, valor de 30k. Só chamar o Hugo e conversar com ele que ele passa mais explicações. Pode voltar aí, mano, pra tua... Tá. Jogo de ossos tem a mesma finalidade dos búzios. Na verdade, todo e qualquer oráculo, ele tem a mesma finalidade, que é orientação, né? Não vou saber te detalhar melhor ou falar algo mais sobre a questão do jogo de ossos, porque eu não conheço. Eu até já vi naquela outra plataforma lá umas coisas bem bizarras com questão do jogo de ossos, mas eu não tenho esse conhecimento, então eu não posso te dizer. Mas o que eu posso te garantir é que todo e qualquer oráculo é para direcionamento, né? E o jogo de búzios, quem conversa com a gente durante o jogo de búzio é orixá. E no jogo de ossos eu não sei te dizer quem conversa. Acredito que sejam espíritos, né? Sim, dentro da Quimbanda, mas a minha Quimbanda não cultua jogo de ossos, inclusive aqui muito poucas quimbandas têm jogo de ossos. Esse jogo de ossos, eu acho que ele veio lá de cima e foi agregado às questões da Umbanda daqui. Foi da onde? Sabe, Diego? A Tatá, acho que é São Paulo. Não é, Tatá? Não lembro. É muita gente que eu não lembro. Ou é Minas? São São Paulo, Paulo. São Paulo. Ficou um negocinho. Tem um negocinho aqui na tela, nova aplicação. Só que daí ele fica atrapalhando a leitura das mensagens. Ele está em cima do PK. Tá escrito nova aplicação. Ah, alguém deve estar te chamando pro PK, ou não.
clica no PK ali onde tá aparecendo e recusa. Iniciar PK anfitrião, terminar. Não. Não? Então clica fora da tela e vê se Mas eu sai. entrei. Eu entrei, saí e ele desapareceu. Tá. É porque. Deixa eu ver, peraí. Jogo de Oz, dadadã. É porque isso. Aqui em banda. Não, era só isso mesmo. Pessoal, mais alguma pergunta pro Mano? Não esqueçam, vão lá, segue ele. Acho que o WhatsApp dele deve estar lá. Se não tá lá, pode chamar através do Instagram, que acho que fica até melhor para ele se organizar para quem quiser tirar dúvidas, jogar, fazer mais pergunta. Às vezes ele abre caixinha de pergunta, então ativa o sino dele. Amanhã eu vou abrir uma caixa de perguntas direcionadas a jogo, tá? Só para explicar para vocês. Lá na rede, geralmente uma vez por semana, eu abro uma caixinha de perguntas onde a pessoa tem direito a fazer uma pergunta objetiva e eu faço a leitura e respondo essa pessoa. Então, se vocês quiserem seguir lá, eu abro também caixinhas de perguntas espirituais, sem jogo, com dúvidas, aquilo que as pessoas gostariam de saber, e eu também respondo lá, tá? Então, se vocês quiserem também saber um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, podem me chamar lá. Eu pretendo abrir algumas lives aqui também, e durante as lives a gente também pode conversar para esclarecer outras dúvidas para vocês. Eu vou instruir até, o Mano entrou na agência há pouco tempo aqui na TLA. Ele vai passar por treinamento, eu vou conversar com o Dani ainda. O Dani tá esperando algumas pessoas para passar para ele sobre o Mano. Então, pode ser que ele abra aqui a multi, como a gente conhece aqui, que é várias cadeirinhas ali, né? São 9. E ali ele pode um dia ir pegar um dia que ele tá mais, né, tranquilo, porque ele corre, né, gente? Então, às vezes, não tem como. Mas ele pode entrar ali, o pessoal subir ou ficar no chat perguntando, ele também respondendo. Dá pra fazer esse jogo aí dentro do app e fica interessante. Daí, para mais informações, assim, restritas, também pode chamar ele no particular. Mais alguma Tá. pergunta, pessoal? Eu não vou saber te responder, porque aqui no Batuque a gente não catula e não adocha, tá? Aqui o ritual de iniciação e de feitura de orixá também é um pouquinho diferente. Aqui no Batuque não tem raspagem, tá? Eu não me lembro o que é adochar, mas eu acho que adochar é raspagem, né? E catular eu sei o que é, mas aqui no Batuque a gente não catula, tá? Não sei te responder se dentro do culto de Candomblé isso pode ser refeito para quem já iniciou. Aqui, dentro do nosso culto do Batuque, uma vez iniciado até o dia da partida. E também vou tentar ver se eu consigo trazer alguém para dar aquela complementada dentro da religião na parte da Umbanda, né? Que o Mano não cultua Umbanda. Então vou tentar trazer alguém que fale só da Umbanda, que acho bem Sim. interessante, tirar algumas dúvidas. Então vou ver de repente com alguém que eu conheça também dentro da Umbanda, possa vir aqui falar, ou alguém dentro do aplicativo que conhece alguém que tenha Umbanda também pode, né, me procurar aqui para a gente fazer esse podcast também. Pessoal, tá chegando ao fim do podcast, né? Quem quiser fazer perguntas, façam. Quem não lembrar, anotem e chame ele depois. O arroba dele é arroba Mano Alves no Instagram, que acho que é a rede que tu mais usa é o Instagram, né, mano? Sim, o que eu mais uso é o Instagram. Eu que agradeço, Tatá, a interação. Desculpa não conseguir responder algumas perguntas, mas espero ter respondido todas ali que tu mandou e principalmente ter sido claro. Lembrando, vai ter o corte
amanhã vou tentar fazer o corte, mas no fim da tarde o corte e colocar no YouTube. Então, provavelmente amanhã quarta, entre amanhã e quinta já deve estar no YouTube. Eu vou colocar. Para quem perdeu o início, dá uma passada lá para ver. E deixa eu ver por aqui. Mais alguma pergunta? Sereia, Lua, Tatá, Avan, JB. Só mais uma. Manda, Van. Lembrando, tá, pessoal? Tudo aquilo que vê na internet, não façam. Ninguém sabe como aquilo foi parar lá. De repente a pessoa tá de zoação. A pessoa tá de zoação com a cara de vocês. Vocês vão lá, vão fazer uma coisa e dá totalmente errado. Depois começa a ver coisinha dentro de casa, daí ficam apavorados. Não façam culto independente. Procurem orientação de um sacerdote para orientar vocês melhor. Não aconselho, Van. Não aconselho. O que eu te aconselho, se tu quer firmar uma vela para um Exu, né? De novo, quando eu digo Exu, eu estou falando do culto de Quimbanda, tá? Exu e Pombogira. Vá em um reino onde aquele Exu responda, onde é concentrada a energia daquele Exu. Como, por exemplo, Exu trancar ruas, né? Vá a um cruzeiro, vá no portão do cemitério, né? Acender a vela para esse Exu. Exu Maré, vá à beira d'água acender para Exu Maré, Exu Marabô na beira da água, Exu Marabô no mato, Pombagira da Figueira no mato ou debaixo de uma figueira, entende? Preciso estudar mais. Teria alguma fonte confiável na internet que poderia consultar? Tá. Me adiciona lá no Instagram e me manda sobre o que tu quer estudar, que daí eu consigo ver melhor e te direcionar para isso. Vilva, desculpa, acabei cortando o que eu estava dizendo. Então, pode ser na encruzilhada, como tu botou ali. Pode ser na encruzilhada. A encruzilhada é o ponto de partida do Exu, né? Então, faça em locais onde você não vá carregar ou trazer essa energia para dentro de casa, que depois você não vai conseguir retirar. Qualquer horário, tá? Mas geralmente as pessoas acabam fazendo fazendo oferendas em cruzeiro ou em qualquer lugar, encruzilhada em qualquer lugar, após cair o sol. Que isso também é uma coisa tradicional, né? As festas de terreiro geralmente acontecem à noite, né? Por tradição em questão dos próprios negros quando vieram fazer o culto escondido, então eles esperavam a noite para fazer. Mas pode ser em qualquer horário. Sim, sereia. Porque na segunda, né? Porque segunda é o início. E é o início da semana, é o início do movimento. E Exu é movimento, né? O Exu, ele é o movimento. O Exu é quem nos traz o movimento. Então, a segunda é um dos melhores dias para ir na encruzilhada, acender tua vela, faz os pedidos para Exu, que com certeza, tu tendo fé, tu vai ser atendido e muito melhor do que tu fazer dentro da tua própria casa e chamar outros espíritos para a chama daquela vela, que depois tu não consiga lidar com eles. É isso que eu ia chegar agora no que o mano falou. Acender vela dentro de casa não só para Exu.
Se tu não tem nada firmado dentro de casa, não acendam, que pode estar passando ali um espírito não legal e vai entrar dentro da tua casa, né? Eu vi Sim. pessoas acender. Eu não aconselho nem comprar uma imagem católica, botar dentro de casa e acender vela. Ah, mas eu gosto de Santa Bárbara. Então tu vai comprar uma Santa Bárbara, tu vai numa igreja, tu vai pedir para um padre, alguém consagre essa imagem, e aí sim tu começa a acender vela. Não acendam vela para nada que não seja consagrado, entendeu? Exatamente. Eu tinha uma pessoa que acendia uma vela branca na boca da churrasqueira. Era para abençoar o churrasco, para não faltar o churrasco. Depois essa história eu vou te contar depois, mano. Não posso contar, Acontece, não posso. na verdade, às vezes é muito a questão de orientação, né? Aí foi o que nem Eu eu vou. disse, lá na redezinha tu te orienta com alguém que não sabe, e aí acaba se tornando uma bagunça. É isso aí, né, ô JB? Não, eu não vou Só falar aqui o restante, porque daí o pessoal não vai dormir depois, entendeu? Mas é bem nessa pegada que acontece. Não Sim. firma nada, não firma nada. Essa história Sim. de pegar imagem, imagina tu, muitas pessoas pegou essa garrafa na mão, vamos dizer assim. Ou um produto que tu possa comer, que tu vai utilizar. Vai estar sujo, vai ter que lavar uma maçã para poder comer, né? Tu não vai pegar aquela maçã. É a mesma coisa a imagem. Muitas energias naquela imagem, Exato, boas e ruins. exato. Aí vai pesar o ambiente. Pessoal, então vou agradecer ao Mano novamente, muito obrigado, mano, apesar que foi aquela loucura não entrar, o fone parou, fiquei nervoso mais que o convidado, né? O convidado que tinha que me entrevistar hoje, né, porque fiquei perdidão, fiquei nervoso. No YouTube vocês vão ver que eu fiquei nervoso também, tentei, mas deu tudo certo. Então chamem o homem lá, Mano Alves. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui na Popo. Vou dar uma ajuda para ele aqui também, abrir umas lives. Quero agradecer a todos. Graças a Deus a gente não teve nenhuma pessoa que veio aqui para falar alguma bobagem. Todos que vieram aqui realmente veio para, né, conversar, interagir. Foi muito bom. Não teve praticamente nada no chat que não foi sobre o que a gente conversou. Foi o primeiro podcast que o pessoal realmente veio aqui perguntar. Foi poucas pessoas, mas foi muito bom podcast. Muitas perguntas boas, então não esqueça que a gente falou aqui, não faça coisa que não sabe da onde vem. Pergunta, chama o mano. O mano pode demorar, mas ele vai te responder. Tá bom? Gente, eu quero agradecer. Uma hora ele responde. Quero agradecer. Se ele demora, imagina. Às vezes o homem demora. Eu já largo ele sabendo que ele vai demorar para responder. Então, nem só largo lá para ele ver depois. Pessoal, quero agradecer um por um de vocês. Muito obrigado de verdade. Quero agradecer os patrocinadores, TLA, Stark, Ita, Gil e Otone, que são os patrocinadores do podcast. Então, até o próximo, que é o podcast que o pessoal mais gosta aqui, mano, é de fofoca, né? Então, vai ser o próximo, né? A gente vai contar uns casos aqui dentro, mano, que todo mundo gosta de uma fofoca, de uma briga. A gente deixa daí agora pro último. Não. Tu quer saber de fofoca, é só entrar nesse aplicativo. Aí vai ter duas situações, tá, gente? Da minha parte, que vai ser eu, a Karina e o Joker. Já vou antecipar um pouquinho para vocês agora no finalzinho. Da minha parte, eu fui ameaçado 2 vezes. Mas ameaça para mim aqui dentro não serve para nada mesmo. Então, mas vai ser legal que eu vou contar lá para vocês o que aconteceu de um aplicativo anterior, no UA lá, e parou aqui, né? Vieram aqui me dar um recado. Não tô nem dormindo da noite.
Então apareçam lá, 8 horas da noite, Karina e Joker. A gente vai estar conversando. E fique ligado na agenda do próximo mês. Quem sabe apareça mais um Pai de Santo. Não, Pai de Santo a gente já trouxe Mano, mas quero trazer outros aí. Então, muito obrigado. Até a próxima. Um beijo, Mano. Brigadão. Deixar ele Gente, descansar, que tá obrigado, Diego, pelo convite. Obrigado de ao nada. pessoal que acompanhou a live. Obrigado pelas perguntas, pela interação. Como eu disse, espero ter sido claro com as respostas, com as dúvidas de vocês. E acompanhem lá na rede, que com certeza eu tenho muito mais conteúdo lá que pode também ajudar nas demais dúvidas de vocês, tá? Um abração, um bom axé, que o Oxum, minha mãe, abençoe a todos nós, trazendo muita saúde, trazendo caminhos, mudanças e transformações. Feito, muito obrigado também. Eu também vou mandar umas perguntinhas lá pro Mano lá, que eu tenho muito interesse em aprender a religião, não sei nada. Então vou chamar ele lá também pra gente conversar. Beijo. Tá Beijão a bom? todos, fui. Feito. Até a